Um exemplo banal, de novo, de alimentação, porque eu estou nessa vibe de tirar o glúten e lactose, 30 dias, já estou no 7º, e o Gui entrou nessa comigo também. E ele disse assim, nossa, se eu errar, vai ser por automatismo. E eu disse, pode acontecer. E aí ele foi almoçar aqui no restaurante, aqui no prédio do escritório, foi almoçar ali no restaurante e cuidou, assim, eu não estava junto com ele, cuidou o que queria pegar e tal. Tinha estrogonofe, por exemplo, que é uma delícia aqui, né? Só que não dá pra comer. Porque se nós estamos tirando lactose, no estrogonofe tem como é que é aquilo? Creme de leite, né? E aí não dá pra comer porque tem lactose. E aí tinha tudo isso, e ele foi inibindo o comportamento automático. Eu não posso pegar o estrogonofe, não posso pegar a lasanha, não posso pegar isso, não posso... Aí ele pegou um frango, iludidaço, assim. Eu vou pegar um franguinho assado. Só que o frango tinha aquela casquinha em cima. E aquela casquinha usa-se farinha de trigo, né? Tipo uma milanesa, só que era assado, né? E é bem gostoso mesmo. E aí ele não se deu conta que aquela casquinha tinha farinha de trigo. Farinha de trigo possui glúten, então nós não poderíamos comer. E ele cometeu esta gafe. E aí ele não está junto comigo nos 7 dias, ele já está na segunda, ele falhou. Hoje é sexta, então ele está há 5 dias sem glúten e sem lactose e eu estou há 7. Mas o que eu quero dizer com isso? É que tem essa automaticidade do nosso padrão do comportamento que você age sem nem pensar. Ele não errou querendo errar, ele errou de automático, de não se dar conta de que aquilo ali tinha realmente farinha de trigo. Porque não era um natural nosso ficar pensando, tem trigo, não tem trigo, tem trigo, não tem trigo, tem trigo, entendeu? Então ele foi lá e tentou nas coisas que eram mais evidentes, creme de leite, lasanha, e nessa desligou. E aí não manteve. Então, é normal, é natural que aconteçam esses erros. O que a gente não pode é olhar para esses erros e dizer assim, já que eu errei, então agora já era. Que muitas vezes acontece. Não, é entender que os erros eles vão acontecer. E se ele aconteceu hoje, não tem problema, bora que eu vou recomeçar. É não aceitar o erro como normal, no sentido de tornar ele recorrente. É entender que ele vai acontecer e quando ele acontecer, a gente tem que fazer um ajuste, até às vezes ambiental, para que a gente não volte a cometer aquele mesmo erro. E a gente se torne ainda mais vigilante. Agora, com certeza, este mesmo erro ele não vai mais cometer. Pegar coisas com casquinhas, ele não vai mais cometer. Então, esse cuidado que tem que ter, sabe? De olhar e refletir sobre essa mudança, de modo que erros nesse processo vão acontecer, mas que esses erros eles precisam ir cada vez mais sendo reduzidos. Então você tem que ir criando cada vez mais a capacidade de inibir esses erros. Então essa parte é bem interessante do livro e eu assino embaixo no sentido de que a gente sim consegue construir isso. Só que daí, como eu mencionei, tem essas críticas. E aqui, eu folheando aqui, eu olhei um outro pedaço que eu achei interessante mencionar. Ele diz que uma pessoa que ele falou assim, ó. Ele contou a história de uma pessoa, né, do Stefan. E aí ele falou que em menos de 10 minutos de curso, usando técnicas experienciais extremamente eficazes, ele conseguiu mudar o seu modelo de dinheiro de modo espetacular. E aí depois ele conta que esta pessoa saiu de uma renda de sei lá eu quanto e em 2 anos se tornou milionário. É esse tipo de coisa que eu tô dizendo que é pra ter cuidado. Porque não é em 10 minutos numa conversa que você vai mudar o seu modelo e que em 2 anos você vai ter uma garantia de um resultado de ter 10 milhões. Não vai acontecer, tá? Uma em cada 100 mil pessoas pode acontecer? Pode. Mas assim, não é o natural do processo do comportamento humano. Não é o natural.